A Procuradoria-Geral da República defende arquivar apurações abertas contra Jair Bolsonaro com base na CPI da Covid. Thalita Almeida. A Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo Tribunal Federal arquive a maioria das denúncias feitas pela CPI da pandemia contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi elaborado pela vice-procuradora-geral Lindora Araújo e sugere o arquivamento de 7 apurações. Das 10 denúncias apresentadas, restam apenas 2 a serem respondidas pela PGR e em 5 delas a comissão pediu o indiciamento de Bolsonaro. Entre os crimes citados constam charlatanismo, prevaricação, infração de medida sanitária, emprego irregular de verba pública e epidemia como resultado de morte. De acordo com a PGR, as conclusões da CPI tiveram caráter político e não técnico-jurídico. Os pedidos de arquivamento também incluem o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga. Além deles, também constam os nomes do general Braga Neto, que era ministro da Casa Civil, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Lindora. Olha aqui na câmera da verdade, Lindora, e diz, você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo que o presidente... Só pra gente ficar na questão da cloroquina, pra gente não abrir demais aqui o leque de assuntos, só pra ficar na questão da cloroquina. Não sabia que estava vendendo um remédio que não funcionava? E quando eu digo vendendo, é vendendo mesmo, porque ele agiu como garoto propaganda. Eu nunca esqueço daquele vídeo que o presidente publicou, em que ele toma lá a cápsulazinha de cloroquina pra se prevenir. Naquela época, ele e o Donald Trump, lembram, cara? Uhum. Tomavam, ou pelo menos diziam que tomavam aquele troço diariamente pra se proteger. Aí quando o Trump foi internado com Covid, ele tomou tudo quanto era remédio e cloroquina não estava entre eles. Né? Quando o bicho pegou, aí ele foi lá e apelou pra um tratamento de verdade. Diziam que tomava aquele troço todo dia. E numa dessas aí, o presidente foi lá, tomou a cloroquina, engoliu com um copo d'água, segurou a embalagem, virou pra câmera e falou: eu confio na cloroquina. E você? Linguagem publicitária. Na época, a Carla Bigato brincou, só faltou aparecer o tigre da Kellogg's lá. Esperte o tigre em você. Só faltou entrar um jingle. E o logotipo da farmacêutica no rodapé da tela ofereceu cloroquina pra Ema. Mas ele não sabia. Essa foi a argumentação da subprocuradora. Ele realmente acreditava... Bom, se ele realmente acreditava naquilo, Lindora, tem uma responsabilidade aí também. Porque ele acreditava naquilo porque optou por não acreditar nos estudos verdadeiros que estavam sendo feitos, demonstrando que aquele troço não funcionava. Sim, quando surgiu, era uma esperança, era uma possibilidade. Tanto é que a droga foi administrada pelo Davi Wip no seu próprio tratamento, um médico super confiável, porque na época havia a crença de que a cloroquina poderia ajudar, a hidroxicloroquina poderia ajudar o tratamento da Covid-19. Depois esse entendimento mudou. Assim funciona a ciência, as descobertas vão sendo feitas e vão sendo absorvidas pelo nosso cotidiano. Remédios que eram administrados deixam de sê-lo. O presidente tinha acesso a essas informações todas e preferiu continuar acreditando no óleo de cobra e vendendo à população. E aí vinha a subprocuradora dizer que Bolsonaro realmente acreditava e que, portanto, não há necessidade de você permanecer investigando, de você seguir investigando o presidente a respeito desse absurdo, quando as pessoas eventualmente possam ter morrido devido a essa pregação presidencial. Olha, que momento, viu? Que momento em que a Procuradoria-Geral da República escolhe cruzar os braços e olhar por outro lado por questões políticas. A gente teve durante a Lava Jato uma procuradoria que muitas vezes passava do ponto, né? E ordenava prisões arbitrárias e depois foram questionadas e acabaram culminando no cancelamento de várias condenações. Aí veio essa atual PGR, que é uma espécie de espelho, né? Uma PGR da Lava Jato ao contrário, que na dúvida não faz nada. Uma PGR que não trabalha. Rapaz, essa gente deve jogar muita paciência, deve fazer muita cama de gato, porque trabalhar eles não trabalham. Fingem que não vê. A cada denúncia que aparece por lá contra o presidente é impressionante. Tô tentando lembrar a frase aqui, ó. Enquanto houver bambu, vai ter flecha. Lembra? Essa foi a frase do Janot, procurador-geral da República, na época da Lava Jato, né? Falando sobre as ações
envolvendo políticos e tudo mais. Então, o que ele estava dizendo que enquanto houvesse algum indício de irregularidade, a investigação ia prosseguir e tudo mais. Então, só para lembrar, né, a gente falou tanto nesse nome do Janot, Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, e a gente tem agora, como diz o Megali, uma situação espelhada, né? O mundo bizarro. Pois é o Janot do mundo bizarro. Onde é que está o meio termo, né? Não tem. Tem que ser, só pode ser ou o Janot ou Augusto Aras? Que isso. Não tem um tom de cinza no meio desses dois? Não, nenhum. Quanto mais 50.